Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast de rock. Este podcast tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão e expansão das verdades eternas do Evangelho. Espero que você que tem nos acompanhado curta e compartilhe todos os nossos episódios. E caso você que está nos ouvindo queira acompanhar os bastidores deste podcast, vá até o meu canal do YouTube, Erley Rocha Souza, porque os nossos episódios serão gravados e disponibilizados neste canal. Nessa primeira série, nós estamos falando sobre a funcionalidade das vocações. Estamos aí partindo do conceito da teologia reformada, que nossas ocupações, independente do prestígio que possa receber da sociedade, são apenas máscaras pelas quais Deus age no mundo através de nós. E hoje, novamente, nós contamos com a presença dele, que tem não apenas a meia mais exótica, extravagante de Goiânia, mas também os seus cabelos cacheados, Matheus Curcio. Beleza, Matheus? Beleza, pastor Erley, é o nosso convidado que já vai ser apresentado. Bom dia pro pessoal de casa. Bom dia, porque a gente está aqui em mais um programa e não tem como o nosso programa é atemporal. Isso mesmo, atemporal. Às vezes você está assistindo aí da sua casa na manhã, limpando a casa, ou então você está no trânsito agora. Então é um bom dia para você de qualquer momento que você estiver ouvindo esse programa. Mas pode também estar ouvindo na madrugada, à tarde. Não tem horário esse programa atemporal, aqui. Né, Matheus? Atemporal, estamos falando mesmo. Em qualquer horário, em qualquer lugar. E hoje, Matheus, no episódio de hoje, nós estaremos falando sobre a finalidade do médico e alguns questionamentos importantes que nós iremos neste episódio responder, se Deus assim permitir, e o nosso convidado também vai trazer essas informações, Matheus. Como sempre, a gente seleciona as pessoas mais bem capacitadas da sociedade nesse programa aqui que é cultural para trazer essas respostas quentes para o pessoal de casa. Com certeza, viu, Matheus? E hoje, Matheus, olha só, alguns questionamentos importantes que vão surgir da nossa conversa aqui, que o nosso convidado vai responder. Como manter o juramento de Hipócrates em uma sociedade relativista? Quão sagrado é a relação entre paciente e médico ou médico-paciente? E o detalhe importante, né, Matheus, que nossos ouvintes devem estar pensando hoje com o Dr. Google, será que a função do médico tem perdido a sua importância? Além disso, por conta da forma técnica que muitas vezes os médicos nos atendem, será que a sacralidade da medicina pode estar perdendo o seu valor e significado? Pastor, mais uma semana, a gente, como eu já antecipei aqui, as respostas vão ser especificamente e especialmente respondidas pelo nosso especialista. Com certeza. São 3 vezes aqui, ó, famosa redundância, né? Com certeza, É Mateus. Tudo que o pessoal de casa espera de mim, né? A competência da redundância nas palavras. Não, e, Matheus, olha só, para nos ajudar, então, como você já bem disse, que é um convidado especial demais, né? Nos ajudar a responder e pensar sobre esses questionamentos. Temos conosco um convidado. Rapaz, esse convidado já chegou chegando. É isso. Diga-se de passagem, não é qualquer convidado não, rapaz. Chegou aqui trazendo uma baita de uma pizza para que possamos comer, desfrutar. Deliciar. Com certeza uma pizza, rapaz. Você que está nos ouvindo aí, eis uma pizza deliciosa da pizzaria Mr. Lenha. Mas deixe-me falar do nosso convidado especial. Ele é pai, é diácono da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, casado com a Selma Rios, pai do Samuel, do Mateus, da Elisa e do Daniel, e um dos mais conceituados cirurgiões vasculares do Brasil, quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Estamos falando de quem? Diga o nome aí, por favor, Matheus. Doutor Érico. Não é apenas Érico, Érico Rios. Doutor Érico Rios. Tudo bem, Érico? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, rapaz, já está no ritmo. Tá pegando aqui. É uma alegria estar aqui com vocês, agradeço pela oportunidade, né? Em primeiro lugar a Deus e a vocês. E é sempre bom compartilhar um pouco da experiência que você tem no exercício da medicina. É uma coisa que eu faço com prazer, que eu amo a minha profissão e sou grato a Deus por ter me permitido atuar como médico e agradeço a vocês por essa apresentação
extremamente, com bastante exagero. Não é exagerado, né, De Matheus? forma alguma. Quem está em casa, no decorrer da conversa, vai perceber que não exageramos na apresentação. Fizemos pouco se comparado ao que representa o Dr. Érico Rios. Certo, Matheus? Certíssimo. Com essa consulta aqui, que vai ser um pouco longa por causa da qualidade do tratamento, vocês vão poder reparar isso de casa. É verdade. E, Érico, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos. E aí é certo que o pessoal em casa quer saber como que o Érico chegou na medicina. Conta um pouquinho pra gente, Érico, do seu histórico e até você chegar na medicina. Bom, eu sou de Mossâmedes, né? Nasci em Mossâmedes. Nasci em Goiânia, mas minha infância toda em Mossâmedes. Então eu digo que eu sou moçamedino, sou de Mossâmedes. Minha mãe, junto comigo, mais 4 filhos. Minha mãe professora, meu pai agricultor, né? Eu trabalhava na roça, vamos dizer assim, né? Lavrador, trabalhava com agricultura, um pouco de pecuária. E ali em Moçambique eu estudei até a 8ª série, na escola estadual. Minha mãe professora, acompanhada ali. E Moçambique é uma cidade bem resumida, né? Nós estávamos conversando antes, todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. E a praça de baixo, a praça de cima, a farmácia de baixo, a de cima agora tem a do meio, enfim. Aumentou, então. E aí ali foi minha infância toda. Inicialmente trabalhei lá como engraxate, acho que eu engraxei lá como engraxate dos 7, 8 anos até uns 9, 10 anos no máximo. Depois ajudei meu pai um pouco na roça lá, na parte de agricultura e pecuária. Trabalhei também em loja. Então aí meu pai faleceu aos 38 anos, vítima de doença provavelmente cardíaca ou cardiovascular. Não ficou bem elucidado assim, a causa morte dele. Na época eu tinha 12 anos e eu me lembro do meu pai consultando com um cardiologista, talvez até um cardiologista que não está mais entre nós, né? Mas talvez essa seja a figura que me inspirou ou que eu, sei lá, meu pai falava alguma coisa na área na questão de ser médico, e essa pessoa é a figura que eu tenho em mente, né? Atendendo meu pai ali, aquilo, eu decidi ser médico. Antes mesmo de vir para Goiânia, já vim com essa intenção, estudei aqui um tempo, depois estudei fora, voltei para Goiânia, fiz os 2 últimos anos aqui, a residência em cirurgia geral, depois cirurgia vascular, enfim. E já tem uns 20 anos que atuo como cirurgião vascular, também conhecido como angiologista, né? Não é o médico dos anjos, é o médico das veias e artérias. Tem muita gente que pensa angiologista que cuida Não, médico das veias e artérias, né? Então, mexo com os canos, vamos dizer assim. E eu sou grato a Deus porque eu gosto muito da minha especialidade, da profissão como médico, e vejo que a gente tem muito a servir. E o desafio que eu acho que maior para todos nós hoje é servir bem, da melhor maneira possível, aqueles que nos procuram, né? Então, acho que é bem isso. Legal, Érico. Érico, e assim, nós já começamos Rapaz, o pessoal que está em casa perdeu, né? Nós tivemos aqui um bate-papo, a gente não conseguiu gravar, porque estávamos aqui nos preparativos, né? Mas fomos muito abençoados e edificados por tudo aquilo que você já nos falou até aqui. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho quem está em casa. E, Érico, assim, falando um pouquinho mais sobre a sua profissão em si, né? Nós temos aí o famoso juramento de Hipócrates, né? Que é um documento aí histórico, né? Datado aí provavelmente entre 300 e 500 a.C. por ali. E a grande pergunta nossa é a seguinte, né? Um documento, o juramento de Hipócrates, né? É uma tradição que deve ser levada a sério pelos médicos de hoje ou deve ser simplesmente ignorada? Tem que ser levado muito a sério. É um juramento que a gente faz na ocasião da graduação, da formatura. E o juramento de Hipócrates, ao meu ver, tem tudo a ver com a vida, com promover a vida, o respeito para com o paciente, né? Então, o juramento de Hipócrates, ele é a favor da vida, ao meu ver. Então, em todos os sentidos, E eu acho que é sempre bom a gente estar rememorando esse juramento, porque eu acho que é o propósito maior nosso, como médicos, de conduzir a nossa profissão
conforme esse juramento, com respeito pela pessoa que nos procura, com empatia, ou seja, você se colocar ali no local, na posição daquele que te procura, e tá sempre isso em mente, porque a gente tem muitas possibilidades de distrair, as distrações que o mundo oferece, né? Então, acho que o médico tem tudo para exercer, eu tenho que buscar nesse juramento servir bem. Até eu estava falando, quando estávamos falando a questão da bondade, né? Ser uma pessoa boa no sentido amplo mesmo, da bondade mesmo, de buscar ser um bom profissional, se capacitar e tudo, e também ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, né? Acho que é isso. E legal porque, assim, a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, antes de começar a gravação, aí você falando que existe uma relação entre os frutos do Espírito e a questão do juramento de Hipócrates, né? Então, pela sua resposta aqui, deu para entender que, de fato, é atualíssimo, né? E aí, tem tão interessante que você pode nos corrigir que estivermos errados, mas eu acredito que nas cerimônias ainda de formatura de médico ainda há o juramento de Hipócrates, né, ou não? Há o juramento de Hipócrates. Sempre tem um orador, ele vai fazendo o juramento, fazendo o juramento, e os demais formandos repetindo. Às vezes você levanta um ato de levantar a mão, ali aquilo acho que tem que estar implícito, né? E tem tudo a ver, ao meu ver, porque a questão da bondade, né? No sentido mais amplo da palavra, a benignidade, a mansidão, porque aquela pessoa que às vezes nos procura como médico chega extremamente fragilizada, né? Em muitos aspectos. E nos dias de hoje, mais ainda, porque a questão de um medo, a situação da pandemia e tudo, a pessoa chega extremamente... Se você não acolhe bem essa pessoa, eu acho que você já deixou de exercer boa parte dessa bondade, dessa coisa que é próprio do médico, né? Então, acho que é bem por aí, pastor. Legal. Eu estava lendo um livro da editora Monergismo, que chama A Tradição da Medicina, do Hélio Angotti Neto. E ele falando sobre, praticamente esse livro ele trata basicamente quase que o livro inteiro sobre o juramento de Hipócrates, né? E tem uma frase dele que é interessante, que ele fala, afirmando sobre o juramento, ele fala assim, é uma expressão poética que revela muito do melhor que um médico pode ser e é um excelente instrumento para o ensino da cultura, da história e da ética médica. O texto serve, inclusive, para as demais profissões da saúde, né? Então, na visão desse autor, que também é médico, né? Ele fala que valores que existem nesse juramento são atemporal, né? E aí ele faz uma relação muito grande com a questão do cristianismo, né? Então, os valores cristãos são atemporais e muito do que o juramento diz é aquilo que você falou, né? A bondade, a empatia, a mansidão, que faz parte do trato médico para com o cliente. Com o cliente paciente. não, com o paciente, né? Existe diferença entre cliente e paciente? Eu ganhei um livro de presente uma vez, a definição de paciente politicamente incorreto, que não convém trazer aqui. Mas o paciente, eu acho que tem que ser visto como um paciente mesmo, que chega, não é bem um cliente, uma pessoa que chega fragilizada, né? E eu falo que às vezes eu sou uma pessoa abençoada, ou me sinto... eu sou grato à questão dos pacientes, porque, primeiro, pela paciência que eles têm comigo, como médico. Segundo, porque a gente precisa também exercer essa questão da paciência, ter uma parcimônia, entender o lado desse paciente. Então, é diferente de um cliente que chega para você para, sei lá, adquirir alguma coisa e você vai explicar a coisa. Porque o paciente, ao meu ver, ele tem cada um a sua particularidade. A sua história, a sua história. Tem como você e você tem que atender a necessidade daquele paciente. Né? Quando se fala, parece que de cliente, dá uma ideia de... É igual para todos, você é mais um cliente. Não existe mais um paciente, existe o paciente. A pessoa chega, cada um que chega tem o seu problema e você tem que procurar resolver o problema daquele
paciente, que não necessariamente a resolução daquele problema é exatamente o paciente anterior que você atendeu. Então, cada um tem uma particularidade. Assim, Érica, aí a gente entrou num ponto interessante, porque minha pergunta é a seguinte, né? O médico já falou, não pode ver o paciente como um cliente. Mas às vezes o paciente olha o médico como por exemplo, eu estou contratando o serviço, ele tem que dar o que eu quero. Você já teve essa experiência, por exemplo, de algum paciente que entrou no seu consultório e exigia de você o tratamento como se você fosse por exemplo, eu estou pagando, você tem que receitar o que eu quero. Estou pagando, você tem que me atender do jeito que eu quero. Tem isso? Tem isso. Tem isso. E aí você tem a liberdade, porque ele não é seu cliente, ele é seu paciente. Você tem a liberdade de falar, não, isso não convém para você. Isso não é bom. Eu acho que o caminho não é esse. O tratamento não é por aí. Então, acho que por isso que o fato de lidarmos com pacientes é uma via de mão dupla. Ou seja, eu tenho que entender que cada um exige um tratamento e, em contrapartida, o meu paciente ou aquele paciente que me procura tem que entender que para ele existe um tratamento e que provavelmente ele terá um resultado, provavelmente, porque tem uma série de fatores que podem influenciar nesse resultado. Não dá para um paciente, na minha área, né, de cirurgia vascular, não dá para ele chegar, minha amiga operou com você e eu quero esse resultado. Não, sua amiga é sua amiga. Você é você, então cada um tem um resultado, né? Pode ser uma coisa próxima, mas não necessariamente igual, porque cada um responde de uma maneira. Então, por isso que eu acho que lidar com o paciente é o diferente do cliente. Não pode ser de forma empresarial, então, não pode comercial, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que uma das coisas que o médico precisa se policiar, até no juramento de Hipócrates também fala um pouco sobre isso, é esse lado comercial da medicina que eu vejo hoje que está muito em evidência, vamos dizer assim, né? E eu acho uma coisa assim, eu desaconselho, assim como já desaconselhei parentes, a não fazer medicina pensando que a medicina é uma maneira de você ganhar dinheiro. Né? Vamos ser bem, ganhar dinheiro. Não, porque tem que fazer medicina porque eu quero ser médico, eu quero atender, eu quero lidar com pacientes, né? Eu quero ter paciência com os pacientes, espero que eles tenham paciência comigo também, mas assim, é bem isso, é uma profissão diferente, eu vejo, porque você lida com vida, né? E o médico ele tem que ser a favor da vida, sempre, né? Sempre. Lutar em prol da vida daquele paciente, né? Proporcionar um bem-estar para o paciente. Acho que a missão maior nossa essa, eu vejo assim. E eu acho que a gente está aqui para servir nesse sentido, em todos os sentidos, né? Não só promover a vida, mas qualidade de vida também. E aí você tem a liberdade também, mesmo que às vezes o paciente me procura para tratar um problema vascular, se eu vejo que ele tem uma outra necessidade, se eu consigo atendê-lo, né, de maneira eficaz, ótimo. Senão eu tenho o dever e a obrigação de encaminhá-lo para um colega preparado para atender aquela necessidade, área, né? Aquela área. Então, acho que E assim, Érico, você falou uma coisa interessante aí, né? Eu tô monopolizando aqui porque o Matheus tá comendo e tá calado, né? Mas assim, você falou uma coisa interessante, que você citou aí o juramento de Hipócrates, né? Que uma das lições é que o médico não deve recorrer a tratamentos e procedimentos de utilidade duvidosa, né? E aí, pelo que você falou aqui, entrou na questão do dinheiro, né? Assim, queira ou não queira, é uma profissão que é rentável, vamos pensar assim, né? Aí a minha grande dúvida para você aí, principalmente para você que não é só médico, mas como é cristão, né? Como é que no exercício da medicina você não fica dominado pela ganância de ser rico em detrimento do paciente? Então, eu vou citar aqui um exemplo pessoal. A gente já conversou aqui antes nos bastidores, mas eu vou citar de novo esse exemplo aqui, né? A minha esposa, por exemplo, a Lucélia, quando ela ficou grávida da Adele, nós entramos no médico, né, o obstetra, e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: você quer parto de que jeito? A Lucélia falou: quero parto normal. Ele falou: não, você não tem jeito para ser
parto normal, não. Seu corpo é muito franzino e tal. Então, naquele momento, a Lucélia já falou assim, eu não tenho condições de ter um parto normal, né? E nós caminhamos durante todo o processo ali com ele e no final das contas era um valor muito alto que tinha que pagar para ele para fazer a cesárea. Além disso, tinha o hospital correto. Então, assim, era N fatores que no final das contas ele teria financeiramente era muito rentável para ele fazer aquele parto cesáreo. Na segunda gravidez da Lucélia, que foi com a Clarice, a Lucélia foi trabalho de parto, assim, questão de minutos, né? De horas, né? Foi pouco tempo mesmo de trabalho de parto, né? E aí nós pensamos o seguinte, poxa, o que o primeiro médico falou não foi verdade, porque ele nem examinou a Lucélia e já falou assim, você não tem condições de ser. Naquele momento ali, a Lucélia já colocou na cabeça o seguinte, eu não tenho condições de ter um parto normal, não tenho físico para isso, não tenho saúde para isso. Né? E durante todo o processo ele acompanhou para isso, para que fosse uma cesárea, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Como que você você não ser dominado por essa ideia de que, não, olha, eu consigo ganhar muito dinheiro, né? E aí o juramento vai falar sobre isso, né? Para você não, como médico, você não colocar você usou um termo aqui antes, né? A gente estava conversando com os bastidores, né? Na valoração não é? Majorar, né? Majorar o problema, né? Para majorar exatamente. Como que você não. Como é que como médico, como é que você lida com isso? E assim, é fato que você deve ter visto isso acontecer de várias maneiras, né? E como é que você lida com isso? Como é que você consegue não majorar o problema para majorar o ganho no final? Eu acho que isso aí tem que partir do princípio, né? Você não é uma tentação. Uma tentação, uma coisa que todo mundo fica sujeito, né, a essa situação, mas em primeiro lugar, acho que você tem que estar bem, ou tem que estar pensando que você é um cristão, né, e que o seu propósito maior ali é servir aquela pessoa, no caso do serviço em si, como você gostaria de ser servido. Eu não gostaria de ir em nenhum lugar, por exemplo, se eu for um mecânico para levar meu carro para arrumar, eu não gostaria que ele me inventasse que seu carro tem isso, tem aquilo outro, quando na verdade não tem nada disso, para poder depois me cobrar um valor muito aquém. Quando eu descobri que agiu assim, a credibilidade dele foi por água abaixo, vamos dizer assim. E credibilidade, acho que a gente ganha 1 milímetro por vez e você pode perder 1 quilômetro de uma vez. Então, é bem por aí. Primeiro ponto, né? Segundo, a questão é pessoal mesmo. Acho que a pessoa tem que estar, sei lá, tranquilo, que está fazendo o melhor para aquele paciente que procurou, né? Eu acho que a gente tem que estar isso bem claro nesse sentido, né? E tem a ver muito com a questão de cunho pessoal. Acho que tem pessoas que ficariam assim, sentindo extremamente mal, ou não agiu de acordo com o que, por exemplo, o que ele fez juramento na sua graduação. Inclusive, o próprio juramento em si, a parte final dele, fala que se eu não agir assim, que me tire a possibilidade de exercer aquela profissão como médico, né? A parte final do juramento é essa. Então, acho que o juramento de Hipócrates tem muito a ver, igual nós falamos antes, com os frutos do Espírito. Então, você servir bem tudo e você ser honesto, em primeiro lugar, naquilo que você põe, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Se você detectou um problema, você tem um desenho animado que eu assistia com meus filhos, que tinha o Grande Soldador, a figura do Grande Soldador. Não sei se você já assistiu. Chama Robôs. O Grande Soldador tinha uma frase: viu a necessidade, atenda. E ele trabalhava em prol de restaurar aqueles robôs que tinham problemas de peças com defeito. Então ele trabalhava em cima da restauração daquele para preservar vamos dizer, a originalidade. Em contrapartida, tinha um outro que era a favor de troca tudo, né? Troca todas, peças novas, enfim. Então, acho que é bem isso aí. Você está pronto para servir e servir com honestidade em todos os sentidos.
todos os sentidos, né? Para não romper essa relação, porque tem uma relação de confiança muito grande entre o médico e o paciente. O cara se entrega para você, então é uma entrega. Em contrapartida, você tem aquilo na sua mão, então a responsabilidade do médico é muito grande em todos os sentidos, inclusive ou principalmente na questão financeira. Então tem que ser justo. Não estou falando que ninguém tem que ficar só de caridade, porque o médico também vive disso e faz parte vamos dizer, da subsistência dele, da família dele, o trabalho dele, né? Mas eu vejo como uma coisa ruim, contrário até ao juramento, essa questão de você, às vezes, majorar uma situação para poder majorar. É igual o exemplo que eu citei do carro, né? No caso do carro, né? Então é bem por aí. Acho que eu não sei se eu respondi sua pergunta, Respondeu. pastor. Por favor, Doutor Hélio. como você... Pessoal de casa que está ouvindo, a gente agora não está assistindo a gente pelo YouTube. Inclusive, se você não está fazendo isso, vai acompanhar a gente pelo YouTube. A gente está aqui se deleitando em uma pizza deliciosa, então... Isso. Doutor Érico, a gente está falando agora, neste momento, da questão do atendimento, da necessidade de um problema. Queria pegar o gancho do exemplo do mecânico e também do filme do robôs, que eu acho que vai direto de... Primeiro, eu estou tratando de um problema. A pessoa está procurando o Senhor porque ele tem um problema. Alguma coisa não está caminhando bem na vida dela. Como majorar? Vou usar a expressão, mas como que eu mensuro o valor disso? A pessoa está procurando tá com um problema na vida dela, como é que eu coloco custo? Permita só fazer uma colocação. Eu me formei em Direito ao final do ano passado e uma discussão que sempre é posta, às vezes, aos alunos é quanto custa uma vida? Na justiça, quando se busca na justiça, um familiar é morto em algum crime e a família busca a justiça alguma forma de reaver esse valor, tem esse dado, tem esse dado subjetivo entre os tribunais, entre os juízes, de que a vida tem um custo ali. Uma pessoa com tratamento tem um valor? Como que se mensura esse valor de tratamento? O senhor comentou da justiça, que é uma forma de subsistência do trabalho, mas como que isso como é que faz não é caridade, mas qual que é o justo para se cobrar? Aí você... Quando você atende uma consulta e você faz um diagnóstico, você tem a dimensão ou você tem a mensuração que você pode levar a uma precificação do trabalho que você vai prestar. Você tem que explicar primeiro a questão do problema que a pessoa tem, de preferência sem majorar o problema, os riscos que porventura tem aquela situação, até porque para você não ser imputado a você que você não avisou que existia aquele risco, né, no caso do tratamento, ver o que a pessoa quer, porque em algumas situações, no meu caso, por exemplo, na minha especialidade, algumas pessoas chegam no meu consultório e falam, eu não quero fazer cirurgia. Não tem problema, a gente vai tratar clinicamente, mas também o paciente tem que estar ciente que aquele tratamento... ele não vai resolver, ele é um paliativo, ou seja, enquanto a pessoa estiver em uso da medicação, provável que a dor dela vai amenizar, mas ela tem que manter. Se ela usa a medicação 2 anos e depois ela resolve parar, porque a medicação não promove a cura. Perfeito. Algumas situações, você tem uma infecção, você dá um antibiótico, você tem a proposta de curar aquela infecção com antibiótico. Você tem uma inflamação, você dá um anti-inflamatório, você tem a proposta de resolver aquele processo inflamatório, pelo menos naquele momento. Quando você tem uma situação que requer uma cirurgia e a pessoa não está apta para fazer ou ela não está afim de fazer por uma série de motivações, você explica, não tem problema, eu vou amenizar, que faz parte, inclusive, né, se for esmiuçar mais a questão do juramento ou da proposta do médico, se você não consegue resolver o problema, amenizar o problema também faz parte. Se você não consegue nem amenizar, pelo menos confortar o paciente do problema que ele te trouxe. Você entende o que eu estou falando? Sim. Com relação à precificação, ou seja, a
mensurar o seu trabalho, você tem uma ideia do que você vai fazer, a dificuldade que você terá, e aí você, com base nisso, o material que você vai gastar, e tudo isso deve ser mostrado às claras para o paciente. Olha, aqui vamos pensar numa cirurgia, você vai ter que pagar o hospital tanto, o anestesista tanto, tem uma pessoa que vai auxiliar, custa tanto, o meu trabalho custa tanto, e nós vamos gastar esse material aqui, que é um material que tem um custo maior, que custa tanto, a pessoa está ciente, é um orçamento. E a pessoa pode... Não, tem só essa opção? Não, tem uma outra opção. Se existe, no caso, mais de uma opção para aquele tratamento, né? Vou pegar, por exemplo, aqui o que eu mais atendo, por exemplo, as varizes. Tem 3 opções de tratamento. Você pode fazer, em algumas situações, uma cirurgia, que pode envolver o tratamento a laser. Você pode fazer uma cirurgia convencional. Você pode fazer a aplicação de uma espuma, por exemplo, para tratar. As 3 têm o objetivo de resolver. Pelo último encontro que teve, o último Venus Forum, né? Os 3 são aceitos, só que tem uma opção que é um A, uma opção que é um B e uma opção que é um C. É que é aceito os 3 modalidades de tratamento. Agora tem a primeira opção, a segunda e a terceira. E você tem que mostrar isso para a pessoa, para que ela possa decidir o que ela quer. Qual que ela vai optar, Igual né? o pastor Erle citou o exemplo da cesariana. Primeira coisa, eu não sou obstetra, mas a primeira coisa que eu perguntaria talvez seria: a senhora quer parto normal ou cesariana? Porque é um direito que a mulher tem. Agora, se chega uma situação que eu vejo que o parto normal implica num risco para aquela paciente, ou um risco para a criança, para o concepto, para o bebê, eu também tenho que falar: olha, aqui tem um risco, por isso, por isso, por isso. Então, melhor opção é cesariana. Não, mas eu quero fazer o normal. Porque hoje, o próprio código, o conselho de ética, a ética médica, o paciente, quando está lúcido, ele pode decidir pelo tratamento dele. Ele pode decidir. Quando ele não tem a capacidade a lucidez para isso, aí tudo bem, você pode falar com o familiar, né? Você pode, mas enquanto ele está lúcido e apto para decidir, ele tem o direito de decidir o que ele quer. Às vezes, na minha situações de trombose, que envolvem risco de perder um membro, perder uma perna, perder um braço. Você pode chegar para o paciente: o senhor está correndo um risco de perder a perna porque não está chegando sangue, é uma trombose arterial, assim, assado. Então, nós temos a opção de fazer uma cirurgia aqui ou de fazer uma angioplastia, enfim, tem, né, as opções de tratamento. Aí o cara fala: não, eu prefiro perder a perna. Isso tem que ser respeitado. É mesmo? Tem que ser respeitado. Se o cara falar lá, não, eu você quero, vai perder a perna, ele fala: não, eu quero. Eu prefiro perder, não quero fazer. Ou então outra situação, o paciente está com uma trombose na perna, está em gangrena, e você sabe que ele tem uma série de comorbidades, né? Por exemplo, ele tem outras doenças, tem um diabetes, tem uma coisa que implica em risco de vida para ele. Você fala: olha, se o senhor não fizer a cirurgia, o senhor está correndo risco de vida. A sua cirurgia é essa. Aí ele fala: não, eu não quero operar. Você tem que respeitar. Você já passou por isso já, Eric? Já. De ter paciente que você fala: rapaz, se você não fizer a cirurgia, você vai perder a perna, vai morrer. Foi, acho que segunda ou terça da semana passada. E qual que é o motivo? É medo? É financeiro? Nessa época, então, de Covid, a pessoa fica com medo de internar no hospital. O ano passado mesmo, assim que começou, acho que mês de abril, a pandemia, eu tive um caso que o paciente com uma gangrena no pé, diabético, e aí não queria vir para o hospital. A filha me ligou, que é médica também, não queria vir com medo, e foi uma luta, porque ele foi só ir para a UTI foram umas 2 ou 3 vezes, e não foi por Covid, por nada, foi porque ele estava em septicemia, começando com septicemia, e foi uma luta para poder... Ele perdeu parte do membro pela trombose, mas o importante foi preservar a vida, mas ele ficou em casa, poderia ter tratado talvez aí um mês antes e ter evitado tudo isso, porque uma série de complicações vem. Então isso é comum nos dias de hoje. Eu aproveito até o momento aqui, porque se a pessoa tem um problema, tem que procurar
um médico para ver o que é aquele problema. Perfeito. Então, muitas pessoas hoje têm negligenciado problemas de pessoas diabéticas que às vezes estão com diabetes descontrolado, às vezes o hipertenso, o cardiopata, né? Ou às vezes aquele que suspeita que talvez está com uma trombose e não procura um médico por medo de contrair a Covid. Né? Então, acho que tem que ter Deixa eu pegar um lado aqui e falar como paciente, né? Então, vou representar aqui quem está nos ouvindo que não é médico. Mas será que às vezes não é porque falta por parte de alguns médicos exercer a boa medicina? Porque a gente estava até conversando aqui antes de começarmos a gravar sobre isso, né? Assim, acaba que alguns, você até mesmo falou, alguns médicos já têm uma consulta formatada. Você chega ali, o cara vai tratar. Pode ser diferente o meu caso do Matheus, mas o tratamento dele vai ser o mesmo, né? Aí, há poucos minutos atrás, você falou assim: cada paciente é tratado de forma singular, cada um tem uma história, tem um jeito, né? Tem um perfil, né? Isso Então mesmo. eu tô pensando assim, será que às vezes o medo dessa pessoa em não ir no médico é porque eu mesmo, já falei isso várias vezes, tô gripado, não vou porque se eu for no médico eu já sei o que ele vai falar. Porque geralmente é um dos questionamentos no início do podcast que nós falamos, no início desse episódio nós falamos sobre isso, né? Será que porque nós somos atendidos de forma técnica pela maioria dos médicos, né? Será que não leva as pessoas a já falar isso? Eu vou lá, mas ele vai me atender igual o outro me atendeu, então nem vou. Eu vou te contar a experiência que eu tive aqui em Goiânia. Tava com um problema no joelho, doendo no joelho, fui no médico aqui em Goiânia. Cheguei no médico, ele nem olhou, nem pegou meu joelho. Ele, o seu negócio aí é tendinite. Aí eu pensei, mas o senhor não vai nem pegar no meu joelho, né? Fiquei até carente, mas vai nem pegar no meu joelho pra ver o que é, né? Aí, não, é tendinite. E eu falei, rapaz, não é tendinite, porque esse negócio tá doendo demais. Aí, conversei com um médico aqui na igreja, ele falou, doutor Hugo. Falei, doutor Hugo, você conhece algum especialista em joelho? Ele falou assim, tem um. Aí me indicou esse amigo dele, eu fui. Foi outra coisa. O cara pegou o joelho, olhou, virou, não sei o quê, passou um monte de exame, falou assim, a possibilidade pela experiência que eu tenho pode ser 3 coisas, mas vamos fazer os exames para tirar a dúvida, né? Se eu fosse apenas pelo primeiro, eu não voltaria mais em médico nenhum. Mas como o joelho estava doendo, eu falei, rapaz, eu não concordo com isso. Porque a consulta dele foi extremamente técnica. Ele nem assim, ele não teve empatia. Eu entrei, ele olhou, o que você está sentindo isso? Ele olhou, não, é isso aqui. Receitou e me mandou embora. Pastor, eu acho que em todas as profissões, e na profissão médica não é diferente. É diferente, né? Existem médicos interessados, existem médicos menos interessados ou interesseiros. Interesseiros, essa é boa. Então, em todas as profissões, acredito eu. Sim. Então, acho que essa questão de examinar o paciente, buscar, ver qual que é realmente o problema, isso é uma coisa que a gente precisa, principalmente a turma que está iniciando essa atividade, né? Porque hoje tem muita opção de diagnóstico por imagem. Então, chega às vezes... Eu fico, às vezes, preocupado com esse tipo de atendimento e não tenho empatia nenhuma por ele. A pessoa que chega no consultório médico, ele já tem um menu de exames e conversou ali e fala, não, faz o seguinte, faz todos esses exames, traz para mim, que eu vejo, porque aí ele não vai tratar o paciente, ele vai tratar os exames. Perfeito. O exame, como o próprio nome diz, são exames complementares. Então, quando o paciente sai do consultório, o médico tem que ter uma noção muito próxima do que é o problema dele, já pensando talvez numa solução. O exame só vem para complementar ou para confirmar aquela hipótese diagnóstica. E a gente só consegue, você citou o exemplo do joelho. Tem várias situações que pode... Era dor no joelho? Dor no joelho. Várias situações que pode desencadear uma dor no joelho. Uma inflamação no tendão, um problema de ligamento, um problema de menisco. Eu não sou ortopedista, né? Mas tem várias situações. Eu acho que se o ortopedista que lida com isso examinar, muito provável ele vai ter noção se é um ligamento, se é um tendão inflamado, se é
alguma coisa de menisco, aí ele vai solicitar um exame para complementar aquela, ou para confirmar aquela hipótese diagnóstica dele, até para ele poder depois se, pensando já do outro lado, até do lado do médico também, se respaldar. Falou, não, minha hipótese era essa, mas eu não fiquei só com a minha hipótese. Eu peguei um exame, solicitei um exame, sei lá, do joelho, uma ressonância para confirmar aquela hipótese, né? Então, mas você já sai do consultório do médico sabendo o que provavelmente você tem, né? E talvez até, aí você pode até falar, não, eu não quero adiantar o seu tratamento, quero aguardar a confirmação pelo exame, quando voltar com o exame, tudo bem, mas a pessoa já sabe. Agora, tô com uma dor, no mínimo, eu tenho que propor alguma coisa para amenizar a dor. Estou com dificuldade para andar, ou se eu vejo que deambular ou andar é prejudicial, tem que alertar. Ó, você evita esses dias, fica mais em repouso, até a gente fazer o exame e ver o que você realmente tem, para depois ver o que você pode fazer e o que nós teremos que propor em termos de tratamento. Acho que é bem por aí. Isso tudo é interesse. Interesse pelo problema da pessoa. Uhum. Isso tem que estar, assim, em primeiro lugar para todos nós. E principalmente ou especialmente para o médico que lida com saúde, com dor, né? Então, acho que tem que estar implícito isso aí. Não tem como negociar essa parte, ao meu ver. Não tem como fugir disso. O pastor Erle estava comentando a situação pessoal dele, né, de visitar o médico. Da próxima vez, pastor, se o senhor tivesse me convidado, eu teria traduzido o diagnóstico do médico, sem tocar no senhor. Eu também entendo o diagnóstico dele. Comendo essa pizza aqui, o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube vai entender bem do que se trata esse diagnóstico, entendeu? A gente teve uma gastrônoma aqui, doutor Érico, em um dos episódios, e ela também consegue fazer essa leitura com clareza, entendeu? Não precisa tanta uma especialização em ortopedia para entender o problema, não é mesmo? Temos um humorista entre nós aqui, né? Tem um pastor, um médico e um humorista entre nós, né? Doutor Érico, apesar da brincadeira aqui, o senhor estava comentando sobre a situação do diagnóstico. Às vezes você está propondo ali uma solução para o problema do paciente, ele não quer. Eu tenho a impressão que é muito comum, às vezes, dos meus avós comentarem assim, a resistência sempre à cirurgia. A cirurgia não, anestesia não, isso é um medo, um receio muito grande. A cirurgia é, de fato, um grande problema, em última hipótese mesmo, ou é uma solução, como se diz, viável? Faz parte do processo, sabe? A gente precisa desse medo todo de cirurgia mesmo? Especialmente na sua área, né? Sim, porque eu acho que a sua área se eu estou enganado, a procura é maior por homens ou por mulheres? Minha área mais por mulheres. Mulheres, né? Talvez uns 70% dos pacientes, do público é feminino. 70%. Tem aumentado a quantidade de homens que eu tenho operado, né, ou que tenho tratado ultimamente. Então, tem aumentado significativamente, principalmente nesses, sei lá, 2, 3 últimos anos, a procura do homem pelo angiologista. Antes era 80%, 90% mulher do público feminino. Hoje eu diria para você, no meu caso, uns 70% feminino, os outros 30% masculino, mas praticamente todos os dias que eu trabalho eu tenho atendido pacientes do sexo masculino. Então tem esse lado, né? O que você falou mesmo, Matheus? A cirurgia, né? Cirurgia realmente é um grande problema, é um tabu mesmo. Não, a cirurgia depende no caso da cirurgia, né? Porque as cirurgias hoje, elas são muito, muito seguras. Por quê? Porque primeiro o aparato de monitoramento, de monitorar desde se o paciente está respirando, a saturação, a frequência é muito grande, né? A minha experiência, no caso, por exemplo, a cirurgia que eu mais faço, cirurgia de varizes, até eu comecei a contabilizar de 2004 para cá, até o ano de 2019, 2020 eu não coloquei nessa contabilidade, mas eram 4.250 cirurgias, né? Olha só. Foram 200 e poucas no ano de 2019. O ano passado foram 180 e poucas cirurgias, 187. Não me lembro de ter perdido ninguém, nem ter encaminhado ninguém para uma UTI. Então, qual que é a experiência que eu tenho? É uma cirurgia muito segura, muito tranquila. Não me lembro de ter
indicado uma transfusão sanguínea para nenhum desses pacientes. Em contrapartida, já perdi pacientes com trombose e embolia. Você entende o que eu estou falando? Então, Perfeito. se eu for pegar a minha experiência nesse caso da cirurgia venosa ou cirurgia das veias, eu perdi gente que não fez ou que teve um advento de trombose por complicações da trombose, que é a complicação mais temível que leva às vezes à morte, é a embolia pulmonar. E da cirurgia mesmo, não tem nenhum caso de cirurgia de varizes com algum óbito, vamos dizer assim, entendeu? Nem mesmo de encaminhar ninguém para UTI, graças a Deus, porque Deus tem andado comigo também. Mas falando em cirurgia, Eric, você já pegou alguma cirurgia assim que você literalmente saiu falando, rapaz, foi Deus que colocou a mão aqui, porque Muitas, pastor. complicou e... Eu me lembro de um caso relativamente recente, até o marido dela é pastor de uma igreja no Mato Grosso, e a filha advogada, eu me lembro que ela tinha um tumor grande em coxa, e comprimia. Grande que eu falo assim, um volume, não consigo me lembrar exatamente, mas imagina você que ela tinha na coxa assim eu fui operar das veias e ela tinha um tumor benigno que fizemos ressonância e tudo, e eu fazendo a cirurgia das veias dela, porque ela queria aproveitar e retirar aquele tumor que ela tinha na coxa, um tumor benigno, né, um tumor de gordura, mas que chegava até o fêmur, até o osso. Quando eu terminei a primeira cirurgia que era dada, que eu falei para o anestesista que eu iria fazer aquilo, eu vi que ele falou, ele meio que entrou e nós vamos sair, era tipo assim umas 4 horas da tarde, eu falei, 8 horas é cedo aqui hoje para sair, então vamos pedir a janta já, uma coisa assim, sabe, uma brincadeira nesse sentido. Mas eu até tenho uma instrumentadora que também é cristã, nós pedimos a Deus, não sei, a coisa foi fluindo de uma maneira que eu acho que meia hora nós resolvemos aquilo dali. Ele ficou surpreso com o tempo, mas a coisa foi saindo com uma naturalidade, sabe? Então você vê ali que você não está só. Posso falar isso, né, pastor? Pode, lógico, não tem como não. Você não está só, Deus está com você ali. Então acho que eu senti, a gente sente em algumas situações. Parece que a coisa está meio obscura, alguns desafios que você enfrenta, de repente surge um caminho, um norte, você consegue resolver aquele problema. Então, em muitas situações, nossa, muitas situações. E até mesmo, às vezes, quando você vê uma situação de um paciente extremamente grave, que você não acredita que ele vai sair daquela e você volta 2 dias depois, ou você volta no dia seguinte, está uma situação Tá bem, né? totalmente que você nem esperava, né? Isso acontece com muita frequência. Bênção demais, né, Érico? E Érico, assim, a gente falou muito aqui sobre a questão de ganância, né? Mas a minha pergunta também é sobre esse assunto, eu quero voltar nesse assunto de novo, porque eu acho que é importante, porque você falou uma coisa muito interessante que a gente estava conversando. Tem falado para várias pessoas que procuram medicina, né? Não procura medicina por conta do dinheiro. Procure porque a medicina lhe proporciona a possibilidade de cuidar de pessoas, né? De vidas, né? Eu me lembro que na época do seminário eu tinha um amigo que falava muito isso, né? Ele falava, rapaz, Deus nos chamou para cuidar de vidas, né? E a mesma coisa de você, né? Deus vocacionou você para cuidar de vidas, né? Para tratar de vidas, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: nós já falamos sobre isso, que existe a questão da subsistência, né? Você tem empregado para pagar, você tem manutenção de consultório, você tem uma demanda financeira também que lhe coloca sobre você a necessidade também de majorar o seu serviço, né? No sentido de que você necessita colocar um valor ali para que você possa continuar também exercendo sua profissão. E aí a minha pergunta é a seguinte: como é que você consegue trabalhar tendo essa perspectiva de ter o retorno financeiro, mas ao mesmo tempo mantendo a generosidade? Lá no seu consultório, por exemplo, eu conheço algumas histórias do Eric, então, né, eu não estou aqui fazendo propaganda para você não, porque as pessoas que convivem com você, que são da igreja, já me contaram várias histórias do Érico, né? De generosidade. Você, por exemplo, você mesmo falou pra gente que vai sair daqui agora e vai dar alta para uma pessoa, né?
E assim, pro pessoal que tá em casa assistindo, nós não estamos de manhã nem à tarde, nós já estamos à noite e um pouquinho tarde da noite, né? Então, como é que você lida com isso? Ao mesmo tempo que tem a questão da subsistência, como que você consegue ser generoso no seu serviço? A oportunidade de ser generoso na atividade médica, ela surge a todo instante. Hoje, pela manhã, eu tenho um exemplo disso, né? Eu atendi, a última que eu atendi hoje de manhã antes da cirurgia, ela falou, olha, na verdade, eu marquei uma consulta, mas não era para mim, era para o meu tio. E meu tio tá assim, 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 assado, e ele não tem condições, ele não tem plano de saúde, ele não tem condições de pagar a consulta. Aí eu falei, por que você não trouxe, você não me ligou? Você não me ligou? Eu atendo o seu tio. E aí fiz o atendimento ali, né? Já tinha até feito o exame dele antes, fiz o atendimento ali, já deixei, como era uma coisa que não estava nem programada, eu tinha uma cirurgia que eu já estava até com o meu tempo além da cirurgia e nós tínhamos o nosso compromisso aqui também. Eu falei, olha, já está medicado aqui, mas eu não vou fazer o curativo. Mas eu tenho uma menina aqui, uma técnica de enfermagem, que faz o curativo até melhor que eu. Vai atrás, ele estava com umas feridas na perna, umas úlceras, né? Um quadro de infecção. E eu falei, não, deixa que ela vai fazer e tudo. E então, acho que tem a oportunidade a todo momento de você exercer isso aí. Eu acho que surgiu a oportunidade, voltando à questão do grande soldado, eu vi uma necessidade, atenda, né? Mesmo que aquela necessidade não vai te trazer retorno nenhum assim financeiro, mas com certeza acho que nós estamos em primeiro lugar aqui para isso, para servir uns aos outros. O médico então está aqui para servir o paciente, não pode estar a serviço do dinheiro que o paciente te traz. Eu acho que o ganho vem em consequência disso. Olha, eu já experimentei várias e várias situações que não foi o atendimento pelo dinheiro, mas que no final me trouxe algum retorno. Mesmo que aquele atendimento ali foi sem essa pretensão. Você entende? Essa pretensão não pode estar em primeiro lugar. E eu acho que é isso que nós falamos, acho que a gente estava falando agora há pouco aqui, da pessoa exercer, ou fazer medicina, ou buscar a profissão de médico com foco principal em ganhar dinheiro. E olha, hoje eu já desaconselhava antes, hoje mais ainda. Se você tem essa intenção, muda de profissão, não vai por essa vereda. Encontra alguma coisa que você esteja realmente disposto a fazer com prazer em servir bem, porque se essa motivação for a principal, eu acho que tem alguma coisa errada e você precisa rever. E principalmente sendo cristão, né? Que a motivação do cristão é servir tendo a glória de Deus em primeiro lugar, né? Sim. Então, como você mesmo falou, né? Se você inverter isso, e aí você vai fazer tudo que você faz pelo dinheiro. Então, aí entra aquela conversa que nós tivemos alguns minutos atrás, né? Você vai tratar o paciente como cliente. Ele entrou no seu consultório, você vai olhar e fala assim, opa, né? Aí eu posso até majorar o problema dele para majorar o ganho. Eu gostei dessa frase. Que eu vou majorar, rapaz. Majorar, hein? Boa, hein? Chuchar agora é majorar. Majorar é melhor do que chuchar, né? Doutor Érico, queria estender um pouco esse debate. A gente está num momento de pandemia e o senhor estava comentando novamente sobre o diagnóstico. Às vezes você tem um diagnóstico para o paciente, ele não aceita aquele diagnóstico, ele não quer o tratamento aquilo. E às vezes ele não quer por causa da informação que ele acha que ele tem, quando na verdade é desinformação. Talvez a gente esteja num momento em que a desinformação ela é muito mais propagada do que a que a gente acredita, né? Estarmos sendo informados. Como que o senhor lida com isso diariamente no consultório? Com a sua realidade como médico? E assim, a minha intenção agora é abrir o debate, a gente falando de pandemia, de tratamento precoce, a gente ouve, né? E como que a gente lida com isso? Nós não somos profissionais, às vezes eu tenho um parente que chega para mim, não, olha, eu tenho a solução, você tá com esse sintoma aqui, eu tenho a cura. Mas você é médico? Não sou. Mas eu tenho a solução para o seu problema. Como é que o senhor lida com isso no dia a dia? Sim. Eu acho que
a especialidade ou conhecimento de cada um tem que ser respeitado, né? No caso específico da COVID, que eu imagino que é isso que você está falando, né? Perfeito. Na minha área, como vascular, eu sei que aumenta a incidência de trombose, o paciente que está internado em UTI, enquanto que um paciente está internado, para você ter os dados que eu tenho, né, de trabalhos e dados estatísticos, um paciente está internado na UTI, normalmente ele tem em torno de 8% de risco de ter uma trombose e uma embolia, normalmente. Quando ele está com Covid, chega para 30% nos estudos que fizeram, então, ou seja, aumenta. A gente sabe que aumenta a incidência. Hoje, uma das complicações que mais temida na Covid é a trombose, tanto dos grandes vasos, como as microtromboses. No caso do pulmão, a artéria obstrui ali os capilares, ou tem uma trombose venosa, você não consegue oxigenar o sangue. Tem uma trombose, ou tem um comprometimento da circulação no rim, a pessoa desenvolve insuficiência renal e assim por diante. Então, são microvasos que obstruem ali em função do processo inflamatório, da questão da Covid. Então, essa área, vamos dizer, compete ao vascular, então eu tenho que atuar. Agora, tem um problema respiratório, eu acho que tem que ser encaminhado um problema pulmonar para o pneumologista. Então, tem que haver esse respeito. Agora, eu estou num lugar, estou numa situação que eu não tenho esse profissional. Se eu tenho um conhecimento ali, eu tenho que atuar no conhecimento. Se existe um aparato, alguma coisa de medicamentos que eu sei que pode trazer algum benefício preventivo ou no tratamento, eu tenho que oferecer aquilo dali para o paciente que me procura. Agora, se eu tenho uma pessoa melhor para tratar aquela situação, eu devo encaminhar para aquela pessoa, porque assim como eu gostaria de ser tratado pelo melhor, eu também tenho que encaminhar para aquele que eu acredito que vai tratar melhor aquela situação do que eu. Então, é bem isso. Então, quando se trata, por exemplo, dessa questão da pandemia da Covid, como vascular, eu tenho que me preocupar com a parte que refere à minha especialidade, a parte que, vamos dizer assim, que eu estou habilitado para tratar. Se eu tenho um outro problema, eu tenho que encaminhar. Vou pensar que eu tenho um problema renal, eu tenho que encaminhar para o nefrologista. E assim por diante. Essa pergunta do Matheus é boa, Se é um problema né? de infecção, infectologia, e aí tem as especialidades com afinidade para tratar o problema, né? Essa pergunta do Matheus, ela acaba sendo um debate interessante, né? Porque o que nós estamos vendo hoje, né? É essa questão da receita preventiva ou não. Então tem uma guerra aí, né? Você vê médico falando que sim, médico falando que não. Aí você vê pessoas que não sabem de nada do assunto, né? Eu já vi várias pessoas que eu conheço que não sabem nada do assunto. Pesquisa no Google, aí coloca lá, tá vendo? Porque preventivo dá isso, daquilo e tal. Aí minha pergunta é a seguinte, quem que define isso? Quem que define esse tratamento preventivo, né? E a relação entre paciente e médico, ela é inviolável mesmo ou não? Bom, primeira coisa, se o problema é um problema de saúde, tem que ser tratado ou direcionado tratamento pelo médico, em primeiro lugar, né? Quem define isso é o médico. Quem define isso é o médico, não. Né? Eu acho que se é paramédico, se não é médico, eu acho que a primeira coisa, eu sentiria mais seguro tratando um problema de saúde com um médico, primeira coisa. E segundo, se eu tenho um problema específico, buscar uma especialidade para aquele problema específico, né? O que a questão da Covid é porque é uma coisa relativamente nova e que a gente tem de concreto algumas coisas, por exemplo, no caso da minha área, que como tem a questão do risco de trombose em algumas situações, dependendo do estágio da doença, né? Você fazer a prevenção, né? E muita coisa, vacina a gente sabe que, né, ela ameniza o problema, tanto é que hoje a gente vê muito antes profissionais de saúde quase direto tinham um histórico de colegas médicos internados em UTI, ou perdendo colegas indo a óbito, enfermeiros, paramédicos, enfim. Hoje, como quem presta serviço na área de saúde receberam praticamente quase todas as 2 doses, se não todos, mas boa parte deles, e hoje você ouve muito menos. Quer dizer, que conclusão que a gente chega, mesmo sem ter um trabalho, uma coisa, um estudo, né, prospectivo, um estudo, vamos dizer, randomizado no meio médico,
A impressão que a gente tem é que a vacina funciona. Então, isso é um fato, né? Tanto é que já está... Então, são coisas assim que existem claro, outras situações tem muita dúvida. Então, acho que tem colegas que tratam de um jeito, de outro. Então, isso aí acaba que o profissional tem a sua maneira de conduzir e tem também que ser respeitada. Né? Não sei se mereceria crítica. O que a gente não pode ser é omisso. E eu acho que você entrou num ponto importante, né, Érico? Então, assim, você acha que, de certa forma, acaba sendo, então, pelo que você me falou, por exemplo, se você como médico, né, eu te procurei na sua área, você me fala, ó, o tratamento preventivo é esse, né? Aí eu falo, não gostei da opinião do Érico, vou no outro. Chego no outro, aí o outro, por uma questão de ética, ele pode ter uma visão diferente de você, mas por uma questão de ética ele não vai falar, nossa, aquele outro médico te aceitou, tá tudo errado. O jeito certo é o meu, né? Porque às vezes o que eu percebo que está acontecendo é isso, porque às vezes eu vejo médicos defendendo a questão preventiva da Covid, mas eu vejo outros médicos desmerecendo, não pode, né? Tá errado o que tá receitando e tal. Então, eu acho que essa briga aí entre aquilo que o Matheus falou, a gente acaba que fica perdido nisso, porque se eu como leigo não sei de nada de saúde, começo a ver médicos discutindo se não pode, tá errado, dá isso, dá aquilo. Então, na cabeça nós mortais, né, pacientes mortais, eu confesso pra você que é uma loucura. Então, assim, a gente acaba... tem uma música dos Racionais que fala assim, qual mentira eu vou acreditar? Aí você começa a ficar nessa, né? Em qual receita eu vou acreditar? Se é preventiva ou se não é preventiva. Porque acaba que... até um ponto interessante. Eu vejo que é um dos problemas da medicina hoje, que ela acabou se tornando relativista. Né? Relativista em que sentido? Dependendo do viés de quem está exercendo a medicina, o viés ideológico, ele pode adotar uma postura do tipo, é preventivo, é bom. Às vezes ele abraça outra ideologia e vai falar assim, esse viés preventivo não é bom. Então, a medicina é uma tábula rasa mesmo, que cada um escreve o que quer ou não? Ou é objetivo? Não tem pra onde a gente fugir? Não, tem. Quando você tem um embasamento, tem estudos que mostram e te dá o respaldo, você tem, até por uma questão legal, de prescrever ou atuar ou fazer o que tem de ser feito com base diante daquela situação. Senão você já está sendo negligente, né? Você sabe que a solução é aquela. Quando você não tem, você tem que buscar estudo ou informação que vai te direcionar naquela direção de prescrever ou não prescrever. Agora, se eu tenho um arsenal à minha disposição, eu sei que o arsenal ele é seguro. Por exemplo, eu vou citar no caso do uso de anticoagulantes na questão da prevenção da trombose. Hoje é um tratamento muito seguro. Então, eu tenho aquele arsenal à minha disposição. Sei que, por exemplo, a pessoa está com uma situação que tem um risco de trombose, ou uma cirurgia, ou uma situação, né, que a pessoa está vivendo ali, seja lá uma predisposição à trombose, uma trombofilia. Se eu tenho aquele arsenal e sei que ele é seguro, eu devo usá-lo. Agora, se eu tenho alguma coisa que implica em risco para a vida do paciente, eu tenho que pensar duas vezes. Aí você vai ver, às vezes, na bula do medicamento, tá lá. Tem risco para isso, mas pode ser prescrito mediante o consentimento médico, pode ser usado mediante o consentimento médico, ou seja, o médico assume o risco daquilo. Às vezes não tem estudos, né? Então, por exemplo, na minha área, mulher gestante com muitas varizes nas pernas, com dor, tal. Tem a medicação que você passa, às vezes eu prescreve, só que como não tem trabalho mostrando a questão da segurança para o concepto, principalmente nos 3 primeiros meses, você tem que pesar se eu vou prescrever ou não. Entendeu? Então, é bem nesse sentido. Agora, se eu tenho uma coisa que eu sei que eu vou usar que é seguro, eu posso prescrever e devo prescrever com segurança. Tem embasamento científico, então... Você tem embasamento científico, você está seguro, né, para caminhar. Por exemplo, eu me lembro que nós tivemos um congresso, se não me salvo engano,
por volta de... Na época eu estava estudando em São Paulo, teve um congresso em 98 em Curitiba. 98, em Curitiba, no Congresso Brasileiro. E aí existia uma pergunta. A mulher tem varizes e quer ter filhos. Primeiro eu devo esperar que ela tenha todos os filhos e depois resolver o problema das varizes? Ou eu resolvo o problema das varizes antes dela ter os filhos? Aí o pessoal reuniu e falou, não, vamos fazer o seguinte, durante 4 anos nós vamos fazer trabalhos, acho que foi 4 ou 6 anos, sei que nós reunimos depois, teve um encontro em Salvador, um consenso entre vascular e obstetrícia, onde vários trabalhos realizados, Escola Paulista, USP, em vários locais do país, e chegou-se à conclusão numa mesa com vasculares e obstetras, que no caso da mulher que tem varizes, para evitar complicações flebíticas, o interessante seria tratá-las, se não tiver nenhuma contraindicação, antes dela constituir a prole e durante a gestação fazer um trabalho de prevenção. Você entendeu? Perfeito. Mas isso demanda tempo. Aí você quer saber se prescreve uma medicação preventiva para um paciente que está com Covid ou não. Não tem, como não tem trabalho, muito rápido, existe né? Às vezes a experiência pessoal de cada um, não tem uma coisa formatada, já reconhecida, aí fica na experiência de cada um. Você entende o que eu estou falando? Pode ser que um colega prescreveu todo o aparato lá de disposição no tratamento preventivo e não teve o resultado. Depois coincidiu dele prescrever e não teve o resultado que ele esperava. Que é a conclusão que ele chega uma vez que não tem trabalho? Isso não funciona. E o contrário também pode ter. O cara prescreveu, deu certo. Prescreveu, deu certo. Mas e se não tivesse prescrito? Você entende o que eu estou falando? Então, não tem assim. Aí tem que ser do conhecimento de cada um, do bom senso. Agora, em primeiro lugar, tem que estar aquilo que nós falamos. Eu tenho que estar pronto para fazer o melhor para o meu paciente, mesmo com as minhas limitações naquela área, mesmo com as limitações do momento, naquela situação. Fazer o que eu entendo que seria o melhor para ele, assim como eu gostaria que fizesse para mim. Legal. Não dá para fazer, viu, pastor? Uma coisa assim, tem que fazer isso, porque é aquilo que nós falamos. Na questão da Covid, o cara pode chegar no seu consultório em qualquer uma das fases. Uma fase, e a gente sabe que tem pessoas que têm contato com o vírus e não teve nada, sem tomar nada. Foi uma situação assintomática. Outros foram parar na UTI e outros até foram a óbito. Então, não existe uma receita padrão, ao meu ver. Eu acredito que padronizar uma coisa aí, senão ficaria fácil. Talvez essa padronização... É igual você falou, eu vi lá na internet e tal, toma isso, aquilo outro. Nem pode funcionar para um, mas talvez não vai funcionar para outro. Depende, acho que depende. Doutor Érico, o senhor está comentando, a impressão que eu tenho é do subjetivismo de cada caso do paciente. Você tem que tratar a realidade dele. A gente está falando nesse momento, às vezes, de muita desinformação e a impressão que eu tenho, às vezes, eu trabalhei um tempo na Defensoria Pública e lá quem está sendo atendido, a pessoa que vai buscar assistência, que vai buscar ajuda, ela não é chamada de cliente, é assistido. E às vezes ela quer a solução pronta. Olha, doutor, olha, você que está me atendendo, eu tô com esse problema, né? Às vezes eu tô precisando da Previdência, eu tô nessa condição de vida e eu quero a solução pronta. Existe? Como é que você traz a informação? Olha, é assim, ó, a ciência provou, no direito a gente não tem isso. A gente trabalha com cada caso, a realidade da pessoa, as condições da casa dela, as condições sociais do meio dela. E só que infelizmente as pessoas querem uma resposta objetiva para tudo aquilo. Você vai entrar na justiça, vai dar certo. Você vai ganhar sim, porque foi assim com 10 pessoas. Faço esse comentário para estender uma dúvida. Na justiça a gente tem, assim... Resumindo bem essa história, na justiça a gente tem o STF, né, o que está em voga agora, sempre falado, como um órgão de cúpula. Ele que traz uma orientação, ele está dizendo o direito e falou assim, olha, a gente entende essa norma assim, a gente vai decidir assim. Na medicina tem esse órgão no Brasil?
ou ele é extranacional, né? Ele é uma instituição internacional, é a OMS. Existe esse órgão que regula, fala assim, olha, para tais doenças o tratamento é isso. Como é que funciona na medicina? Quem traz essa segurança de tratamentos? Tem o Conselho Federal de Medicina, né, que de certa forma regulamenta. Aí tem os conselhos regionais, que vai zelar pelo o bom atendimento médico no sentido mais amplo, né? De maneira correta, e o profissional capacitado para fazer aquele atendimento, enfim. São basicamente esses dois, esse órgão, né? O Conselho Federal, através dos conselhos regionais, por isso que todo médico tem que ter lá o seu CRM, o seu número, que é seu. Igual quando eu morei em São Paulo 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar lá no Hospital do Estado lá, eu tenho meu número. Provavelmente esse número que eu tinha lá continua sendo meu. Porque é um número seu que é como se fosse sua identidade, né? O seu CPF, qualquer problema ali está ligado ao seu CRM. Por quê? Porque o Conselho Regional é que vai regulamentar, o que vai dizer se o que você está fazendo está de acordo e até se você pode fazer ou atuar naquele sentido. Se você está agindo, né? E regulamenta tudo. Se você foi em uma determinada situação negligente, se você foi imprudente, para isso existe o Conselho de Ética também do CRM. Então, os conselheiros estão em cima disso. Então, qualquer problema que tem, nos hospitais também tem, né? Eu já participei de Conselho de Ética de um hospital, você tem ali dentro conselho para tentar, às vezes, resolver algum problema dentro, e se não resolve ali, você tem que, às vezes, ir para o Conselho Regional ou até mesmo para o Conselho Federal, tem que ser levado para ser solucionado ali, para proteger o bem maior do médico, que é o paciente. Que bom. Eric, assim, a gente estava falando aqui que acaba que você convive com cirurgias, né? E aí você disse uma coisa interessante aqui nos bastidores. Pô, pastor, eu não sinto tensão fazendo cirurgia. Né? Você falou que cansa mais no consultório atendendo do que fazendo cirurgia. Então, explique isso pra gente, como assim, né? Eu particularmente penso, né, na minha inocência aqui, né, Matheus e Érico, que seria mais tenso você fazer cirurgia, mas pro Érico é mais tenso ficar no consultório. Como assim, Érico? É porque no consultório que nós estamos falando, né? Você tem o paciente, você tem que dar uma atenção maior para ele. Ele vem, às vezes, com uma carga muito negativa, ou está com dor, ou está com algum desconforto. Eu até tenho uma brincadeira no consultório, que às vezes a mulher vem no consultório, o homem vem mais raro nesse sentido, que ela chega, não, eu estou com umas varizes, não, a senhora sente dor? Não sinto, não. Dói quando olha? Às vezes ela fica sabendo, mas como assim dói? Não, quando a senhora olha para as pernas, sente algum nada. Entendi, é um desconforto estético. Então vem com toda essa situação. Às vezes a pessoa está ali no seu consultório, o principal sintoma dela é um desconforto estético, você entendeu? Ela não está satisfeita com aquilo dali. Então você tem que... O que nós estávamos falando isso? Estava falando sobre a questão da tensão. Você disse que tem mais tensão no consultório então você do tem que que estar atento a essas coisas todas. A cirurgia, quando você faz tanto a mesma coisa, você fica no automático. Olha, vou confessar aqui para vocês. Já chegou várias vezes situação que eu chego ao final da cirurgia, eu tenho que perguntar para a minha instrumentadora que trabalha comigo já tem mais de 15 anos, eu pergunto, e aí, como é que foi a cirurgia? Porque você entra num automático e você faz... E parece que quando você opera assim, e aquela cirurgia que foi assim no automático, parece que são as melhores. Porque não teve muita novidade ali. Então, por isso que a gente opera ouvindo música, conversando. E não é porque eu não estou prestando atenção, é porque já está no automático. Você faz tanto aquilo dali que você começa a fazer no automático. O consultório não dá para fazer no automático, senão fica igual... O pastor comentou no início, ele falou a respeito do joelho, não foi? Isso. Aí fica automático, aí não funciona. Não funciona. A cirurgia, você entra no automático, que ela tem determinados momentos que você vai naturalmente, né? Você vai conversando, mas você faz ali o que tem de ser feito. A não ser quando surge alguma novidade, mas nem por isso deixou de executar ou fazer a coisa
como deve ser feito, com todo critério, com todo capricho. E na minha especialidade, é o que eu mais opero, varizes, eu brinco, eu falo aqui, não é que eu brinco, eu falo sério, que é uma cirurgia artesanal. E eu acredito que um artesão, quando está esculpindo, eu não imagino que ele que vai esculpir uma peça que ele gasta aí vários dias, que a todo momento ele vai ficar concentrado naquela martelada ali, naquela coisa. Ele deve estar pensando numa viagem, deve estar pensando na próxima peça, deve estar na caixinha do nada, que nós falamos, né? Então, se for a mulher que está operando, porque tem cirurgião e cirurgião, né? Tem bastante cirurgião vascular. Então, eu imagino que ela não tem a caixinha do nada, porque é um privilégio nosso dos homens, né? Uhum. Mas eu acho que eu consigo operar estando na caixinha do nada, que nós já falamos aqui no início, que o homem tem essa questão da caixinha do nada, né, pastor? E a mulher não essa tem. Essa caixinha do nada, para quem está nos ouvindo, nós estávamos falando aqui antes de começarmos a gravar sobre essa caixinha, né, Érico? Que o homem foi privilegiado, porque tem várias caixinhas, né, Matheus? Tem a caixinha do esporte, caixinha da comida, caixinha da família, do dinheiro. E aí, quando a mulher pergunta, o que você está pensando? Você fala, nada. Né? A mulher não aceita isso, né? Porque a mulher não aceita. Como assim? Nós temos esse Mas privilégio. O homem tem essa caixinha então, do nada. Até agora, voltando para o lado da cirurgia, acredito eu... Por isso que a cirurgia não me cansa, porque provavelmente em alguns momentos da cirurgia você fica nessa caixinha confortável do nada, que você está ali, né? Executando o que você tem que fazer de boa, tranquilo e bem sossegado. Ué, isso é engraçado, porque, assim, engraçado não, o assunto que você está falando, como que ele é real isso, né? Assim, o costume de fazer aquilo, né? Que você falou, entra no automático. Eu lembro que eu perguntei para um irmão que é cirurgião, né? Cirurgião plástico, falei assim, rapaz, como que você, homem, lida, por exemplo, fazendo cirurgia com mulher, né? Aí ele falou assim, pastor, você imagina o seguinte, isso foi a descrição dele, ele falou assim, a pessoa está anestesiada. Então, tipo assim, geralmente anestesia geral, assim, é igual um defunto, literalmente, porque você não se mexe, não faz nada, né? Tá ali imóvel. Ele falou assim, então, o cirurgião em si, ele tá tão acostumado com aquilo, de ver tanto, aí no caso a nudez, ele falou assim, tanta nudez, e ao mesmo tempo o corpo fica ali parado, estático, ele falou assim, que pro cirurgião que ele é normal. Ele entra ali, faz o que tem que fazer e sai, né? E assim, tá tão acostumado a ver aquilo ali que entra no automático, nem você falou, né? Sim. E uma coisa importante, né? Que eu acho que vale a pena enfatizar para quem tá nos ouvindo, né? O automático não quer dizer que você está desmerecendo o trabalho que você está fazendo. De jeito nenhum. Eu acho que é que nem você falou, a prática, né? Você está tão acostumado a praticar aquilo, é que nem, por exemplo, carro, né? Quando você começa a dirigir autoescola, você tem todos aqueles detalhes, né? Tem que olhar, tem que dar certo, sei o quê. Com o passar do tempo é automático, você já sabe a hora que tem que passar marcha, a hora que você tem que frear, a hora que você tem que mudar de faixa, né? É lógico que é uma analogia assim um pouco fora de contexto. Forçando a barra. Mas é mais ou menos isso, né? Assim, você entra num sistema de automoção, né? Que você está tão acostumado àquilo, automação, assim, tão acostumado com aquilo, que você faz, mas você não desmerece o paciente que está ali sentado. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Acho que isso aí... eu ouvi uma vez uma entrevista do Michael Jordan, que era jogador de basquete. Às vezes fazia umas coisas memoráveis lá, uma cesta, né? De vez em quando eu assisto alguns jogos de basquete. Até tive a oportunidade de assistir um lá nos Estados Unidos. E perguntaram para ele o que ele fica pensando. Não sei, fico pensando numa viagem, um negócio. O cara não fica... Ele já fez tanto aquilo que ele não fica... Agora eu tenho que pegar a bola, agora eu tenho que quicar a bola no chão, agora eu tenho que... Entra no automático. Isso aí, quando você faz muito uma coisa... Imagina eu que a dona de casa vai fazer o arroz que ela faz todos os dias, ela vai... Agora eu vou pôr tanto de sal, agora eu vou pôr tanto. E você fala, não, faz um arroz, um feijão aí para 5 pessoas, depois outro dia para 8. Ela já está no automático dela, ela põe ali o que precisa, a quantidade que precisa, já faz o tanto que necessita, e não fica pensando naquilo. Acho que isso é próprio nosso, né? O costume, né? Costume, Até aproveitar essa deixa dessa colocação da dona de casa, doutor.
Que me lembra a situação quando eu tava querendo aprender. Meu pai, quem tem o dom da cozinha em casa, e às vezes meu pai não conseguia passar essa informação. Falei assim, pai, como que o senhor coloca sal? Eu disse, é assim, ó, você faz assim, mas não conseguia mensurar a quantidade. Como é que esse conhecimento, o senhor consegue diferenciar o profissional que às vezes ele é qualificado, ele é um especialista naquilo, mas é comum que ele não consiga passar aquele conhecimento? Você diferencia o bom profissional, ele é especialista, mas ele não tem o dom, por exemplo, de professor. É comum isso? É comum. É comum porque acho que tem muito a ver com comunicação, né? E também tem a ver com você também estar atento ao que você executa para você ter a oportunidade de passar isso para outra pessoa. Um método de operar, uma maneira de fazer uma incisão para que seja esteticamente favorável ao paciente. Tudo isso você pode ir esmerando, né? Por exemplo, a pele tem linhas de força. Se você contraria essas linhas de força numa microincisão para um tratamento venoso, seja através de uma agulha, através de um pequeno bisturi, se você contraria, você pode ter uma cicatriz indesejada, tanto para o paciente quanto para o médico. Mas se você tem aquele conhecimento, você pode atuar no sentido que a sua cirurgia também, ou seu resultado também vai ser favorável nesse sentido. Isso aí, no início, você tem que estar atento a essas coisas, mas depois você entra no automático e também você começa a executar dessa maneira, né? Você falando negócio do seu pai aí, questão da cozinha, né? Eu, por exemplo, um dia eu me dispus a aprender, a menina não conseguia fazer em casa um pão de queijo, né? Eu peguei e falei, hoje tem tudo na internet, vou procurar saber como que ela não tinha que fazer um lanche para mais, além dos meus filhos, que eram 4, tinha mais 2 sobrinhos e mais uma sobrinha, ou seja, 7, né? E eu peguei e falei, mas não é possível, ela não sabe, eu vou ver aqui. Aí entrei lá e que era só você pegar para uma receita. Você pegava um copo de leite, meio copo de óleo, uma colherzinha daquela pequenininha de sal, punha lá no fogo, fazia aquilo dali. 4 copos de polvilho. Se você quisesse fazer uma coisa melhor, você pegava 3 copos de polvilho doce e um de polvilho azedo. Fervia aquele leite que estava lá, misturava com polvilho, entendeu? Depois você deixava dar uma esfriada, colocava ali 3 ovos. Não colocar muito ovo porque senão fica duro. E uns 3 copos de queijo para ficar assim. Aí, se você padronizou, você consegue passar. Se você não pensar naquilo, não, eu vou pondo um pouco de leite, um pouco de óleo, um pouco de queijo, um pouco de sal, um pouco de... E isso a pessoa não consegue duplicar, você entendeu? É verdade. Então, você também tem que ter um pouco de formatação. A mesma coisa na cirurgia. Se você pretende passar ou padronizar uma cirurgia, você tem que saber, não, vou fazer assim, aqui eu vou fazer assim. Você faz uma programação mediante aquela situação, né? Você vai fazer pão de queijo para tantas pessoas, você sabe que você tem que fazer uma quantidade X, uma receita. Tem mais gente, você precisa, senão alguém vai ficar sem comer. Você entendeu, né? Por aí. Se eu tenho uma paciente que vai... A pergunta que o anestesista sempre faz para a gente: quanto tempo vai durar a sua cirurgia? Depois de um certo tempo que você tem experiência, você fala, não, vai durar X horas. Igual hoje mesmo, perguntaram, quanto tempo vai durar? Eu falei, 3 horas. Às vezes pode um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é em torno daquilo dali. Por quê? Porque você tem a noção do trabalho que você tem que fazer. Quando surge uma técnica nova, você está adquirindo experiência. Vamos pensar que introduzir um método novo de fazer aquela cirurgia. Eu gostei do método e vou começar aquele método novo. Então vai demandar um tempo. Mas depois que eu peguei a experiência necessária, aí você já consegue dimensionar o tempo e consegue passar para outro também, para outra pessoa. Consegue ensinar. Muito bom. Perfeito. Seu Érico, última pergunta aí para que você possa ir para casa, descansar nada, que ele ainda vai dar alta para uma pessoa. Para você que está nos ouvindo, nós estamos altas horas da noite, né? Você, lógico, como é atemporal, a pessoa vai estar nos ouvindo e assistindo, né, Érico, em um outro momento. Mas vamos lá para a última pergunta. Érico, a última pergunta que a gente quer saber de você nessa noite é: rapaz, você tem uma agenda corrida, hein? E aí eu fico pensando, como é que o Érico consegue conciliar a agenda profissional, familiar e espiritual?
Nos ajude nisso, hein, Érico? Isso. Apesar que eu sei que ontem ele tava na roça, né, rapaz? Espetando gado, que ele nos Isso falou. porque são 4 meninos em casa, né? 4 meninos, rapaz, verdade, hein? E a Selma? E a esposa Selma? É, Que também Selma. não para não, rapaz. A Selma também é... Selma me ajuda muito, viu, pastor? Mas essa questão de gestão do tempo, eu falo para vocês, né? Olha, é o maior desafio que eu enfrento. Eu já li a respeito, já fiz curso, já assisti palestra, Não adianta. já assisti palestra até fora do país sobre isso. Não adianta, é um desafio, parece que sempre falta tempo, né? Mas a gente precisa, eu preciso entender qual é o propósito maior de estarmos aqui e buscar melhorar meu tempo nesse sentido, porque até a questão de servir nos leva a distração e você às vezes pode inverter a ordem principal das coisas, que Deus, esse cônjuge, filhos e depois o trabalho. Mas você acaba sendo seduzido pela questão do trabalho e você não consegue gerir o tempo como deveria. Até cuidar de você mesmo, né? Precisa também ter tempo para cuidar da sua saúde, uma vez que você é médico, teria que dar um exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que nessa área aí, pastor, eu tenho muito que aprender, muito que praticar. E eu, no momento, não tenho direito nenhum de ensinar nada para ninguém. Então vai uma dica para você. Tem um livro do Kevin DeYoung chamado Super Ocupado. É um livro excelente, viu? Tem uma reflexão sobre a questão de como nós usamos o tempo e deveríamos utilizá-lo de uma forma diferente, né? Depois me dá o nome. Chama Super Ocupado, Kevin DeYoung. Editora Fiel, royalties aí para nós, hein? Meu querido Érico, então vamos para as considerações finais. Eu vou deixar aqui, Érico, meu querido doutor Érico, quem quiser encontrar o Érico, vá aonde? Vou dizer logo para você que está nos ouvindo aí, assistindo, o Érico tem um excelente perfil do Instagram, viu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui. Alguém que está nos ouvindo fala assim, rapaz, eu gostei tanto do doutor Érico, quero consultar com ele. Né? Como é que ele faz para ter acesso aí ao doutor Érico? Bom, meu consultório principal é no Centro de Medicina Ela, né? Fica na rua 6A, no setor aeroporto, 3º andar, sala 311. Goiânia. Telefone 3093-9663, era para falar isso? Vou falar. Com certeza. 3093-9663. Tem o celular também lá do consultório, né? Tem um Instagram que tem pessoas que cuidam para mim. Como é que é o Instagram mesmo? É @Dr. Érico Vascular. É isso, né? Eu acho que é isso. Tem pessoas que cuidam dessa parte para mim, pastor. Gente, mas o Érico faz vídeo para lá e tudo, rapaz. Então, deixa eu até olhar, consultar aqui, ó. Eu sigo o Érico, rapaz. Vai ter uns vídeos bons lá. Eu tenho pessoas que cuidam dessa parte, porque até voltando à questão do tempo, pastor, se eu for mexer, lidar com essa parte chama mídia social, desse lado social hoje, né? Tem também o celular do consultório que as pessoas mandam, né? Dr. Érico Rios Vascular. Isso. E é o Instagram. Vai lá e... Muito bem cuidado, hein? O Dr. Érico coloca lá direto alguns vídeos lá explicando, né? Eu acho que sempre o que eu me disponho a postar, fazer algum vídeo, sempre na intenção de ajudar e de esclarecer alguma coisa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu nem gosto muito de ficar divulgando, porque eu acho que as coisas fluem naturalmente. Eu acho que eu tenho uma certa resistência desse lado, vamos dizer assim, mercadológico ou mercantil da medicina. Eu não sei, talvez seja uma coisa minha mesmo, mas eu acho que está lá à disposição. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode ligar nesse número ou no Instagram. O número do meu consultório, preciso até ver depois, eu disponibilizei para vocês o celular. Está no cartão lá também. Então, estou à disposição e quem venha me procurar, espero servi-lo da maneira que eu gostaria de ser servido quando fosse um médico.
E se não for, que a pessoa dê o feedback, porque nós também temos que estar sempre buscando melhorar em todos os aspectos, né? Isso aí, Érico. Érico, então obrigado. Não sei se você quer deixar uma mensagem final, apesar que você já deixou uma mensagem singular para nós aqui, né, Matheus? Com certeza. É uma mensagem final, Matheus? Sim, primeiro agradecer ao Dr. Érico. O senhor comentou dos esclarecimentos do Instagram. Hoje, certamente, esse programa foi para esclarecer nossa mente, quem está em casa. Então, mais uma vez, também ao pessoal de casa, obrigado pela companhia, por ter nos ouvido aqui e pela especialidade, pelo tempo que o senhor dispôs aqui a nós, a prestatividade em cada resposta aqui atendida. Sei que não esclareceu só a nós, mas também ao pessoal de casa. Muito obrigado, foi realmente especial esse programa de hoje. Com certeza. Quer falar alguma coisa, Érico? Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus por estarmos aqui, pela oportunidade desse momento, né? Desse bate-papo gostoso, ainda mais com pizza, né? Ainda sobrou, tem mais uma pizza aqui, essa pro final, né? Foi muito bom, foi gratificante para mim, foi edificante, né? E eu acho que se a gente pode contribuir de alguma maneira, acho que a intenção sempre foi essa, e que a gente possa deixar de lado qualquer vaidade, qualquer coisa, a gente possa acrescentar alguma coisa. E minha preocupação no momento é para com aqueles médicos recém-formados, ou eu tenho um filho que está no 3º ano de medicina aqui na Faculdade Federal de Goiás, e a preocupação nossa é que essa geração nova tenha esses bons princípios de empatia, né? De bondade, de benignidade, de ter essa parte que nós falamos, de atender o paciente diante da necessidade dele, né, da caridade ou coisa assim. Não que isso é próprio de cada pessoa, não que tenha que ser, então vou esquecer tudo. Não, não é isso. Acho que a vida é um equilíbrio, né? A gente tem que buscar um equilíbrio em todos os sentidos. E eu acho que essa geração nova que está chegando precisa buscar um pouco disso, né? De ter mais essa empatia com o paciente, de ver o paciente como um ser humano e servir como gostaria de ser servido, né? Em todos os sentidos. Acho que se eu conseguir despertar em alguns deles que ouviu isso aí, para mim, eu acho que já valeu a noite, já ganhei a noite aqui com vocês. Érico, obrigado. Eu quero deixar aqui uma frase em um dos livros que eu li sobre medicina, que fala: medicina é uma arte difícil e inseparável da mais alta moralidade e do mais profundo amor ao ser humano, né? Então, recomendações aqui, tem uma série de livros, né, que eu citei aqui, do Hélio Angotti Neto, da Monergismo, editora Monergismo, que é a Arte Médica, a Tradição da Medicina e Bioética. São 3 livros aí escritos pelo Hélio Angotti que fala sobre essa questão da medicina à luz da palavra do Senhor, né? E tem também a medicina pós-hipocrática, do Hugh Fleming, da Monergismo também, que vai tratar justamente dessa ideia aí da cosmovisão cristã dirigindo, né, aquele que está se envolvendo na medicina. Então, no mais, nós queremos aí agradecer ao Dr. Érico, que esteve conosco. Obrigado pela pizza, né? Muito boa, pizza Coca-Cola. Obrigado, Matheus. Obrigado aí ao nosso querido Diego, na parte técnica, ao Lincoln, que está editando o vídeo, ao Felipe também na parte aí, né, que está desenvolvendo sempre artes, nos ajudando, e aqueles que ficaram até o final conosco, nos ouvindo ou nos assistindo, viu, Érico? Que são os nossos ouvintes. Nós agradecemos a vida de vocês e pedimos que você aí que ouviu, que gostou, que foi abençoado, edificado com esse episódio, que você possa compartilhar com outras pessoas para que outros também possam ser alcançados e abençoados por esse bate-papo, por esse episódio. Então nós queremos agradecer você e aqui nós nos despedimos dizendo a você que siga a gente aí, né, Matheus? Se inscreve aí no nosso... Começa a seguir aí no Spotify da vida, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox e também no canal do YouTube, né? Às vezes alguém ouviu... Qual que é o canal do YouTube, Erlen Rocha Souza. Às vezes alguém ouviu, né, esse podcast atemporal e falou assim, poxa, eu quero ver como é que é o Dr. Érico, né? Exatamente. É só entrar no canal que você vai ver os bastidores dessa nossa excelente conversa aqui. Então, a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, muito obrigado por ter ficado conosco até agora e que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo, é. Tudo de bom, tudo de bom.